Conversa de Bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvinte do CBN. Boa tarde, Bernardo. Bom, Bernardo, já houve lá para trás, já houve uma reunião aí com embaixadores para falar mal das urnas, né? E agora o presidente do TSE está fazendo outra reunião com embaixadores, mas agora para defender as urnas. É exatamente isso, Sardenberg. Quando começa o período eleitoral, a gente olha, claro, para os candidatos, para os partidos, mas precisa também olhar para o TSE, para a Justiça Eleitoral, que é o fórum onde todas as disputas jurídicas vão ser decididas. E, nos últimos tempos, essas disputas também envolvem uma campanha orquestrada, financiada, para desacreditar o sistema eletrônico de votação, a urna eletrônica, que é usada no Brasil com sucesso desde 1996. Vê como é que o pessoal gosta de andar para trás. Agora, o presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, ele fez ontem uma reunião com cerca de 80 pessoas, a maioria embaixadores estrangeiros credenciados aqui em Brasília, mas também outros diplomatas, magistrados, para tratar das urnas eletrônicas. E o recado dele, vou dizer entre aspas, foi de que o Brasil tornou-se referência mundial em realização de eleições nas últimas décadas. Então, o Nunes Marques disse que as urnas têm credibilidade, segurança e transparência comprovadas, né, e que não precisa haver nenhum tipo de dúvida sobre a confiabilidade desse sistema eletrônico. Agora, qual é o contexto que você lembra? Há menos de um mês, né, em julho agora, o candidato Flávio Bolsonaro reuniu embaixadores e, assim como o pai dele tinha feito lá em 2022, ele fez novas acusações infundadas contra o sistema das urnas, repetiu fake news que já foram desmentidas pelo TSE, falou numa história lá de urnas compradas pela Venezuela, vendidas para o Brasil. Isso nunca existiu, o candidato sabe que nunca existiu, mas é feito justamente para desacreditar o sistema eletrônico de votação e para dar um argumento em caso de derrota, né? Aí ninguém perde porque faltou voto, perde porque a eleição foi roubada, porque a Venezuela entrou aqui, enfim, porque os alienígenas pousaram em cima da urna eletrônica. E, ao mesmo tempo, a gente sabe também que em julho houve o caso de 2 diplomatas americanos que vinham ao Brasil, enviados pelo Departamento de Estado, tiveram visto negado porque o Itamaraty tinha informações que eles vinham justamente nesse contexto de tentar desacreditar o sistema eleitoral. Então, é uma reação do TSE em defesa das urnas, em defesa da confiabilidade do sistema, e devemos dizer, Sardenberg, o Nunes Marques, ele foi, de certa forma, empurrado para isso. Havia uma queixa dentro do tribunal de que o atual presidente do TSE, que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, ele ainda não tinha ido a público para defender as urnas eletrônicas. Aí, finalmente, fez isso agora, sob pressão, mas o importante é que ele fez, e ele é justamente o magistrado que vai estar à frente do TSE ao longo de todo esse processo eleitoral de 2026. E tem reunião, Bernardo, para discutir a questão das regras da IA, né? Saiu uma cartilha, mas tem coisa para ser debatida ainda. Pois é, Nadédia, esse é um outro tema que vai o tempo todo orbitar em torno dessa eleição, que é o uso da inteligência artificial. A gente está passando agora pelo primeiro processo eleitoral, depois da popularização dessa ferramenta. E a gente sabe que a IA pode ser usada para o bem, mas também pode ser usada para o mal, pode inventar coisas que os candidatos não disseram, pode botar pessoas em lugares que elas não estiveram, pode até inventar pessoas que não existem. E houve o precedente aí da convenção do PL, em que a campanha do Flávio Bolsonaro usou um avatar digital, né, um Bolsonaro fake, para discursar em defesa do filho. Esse momento, né, esse uso do deepfake, foi o que deu origem a essa reunião, estava agendada para a semana passada, vai acontecer hoje, e a tendência é que os ministros do TSE saiam com um consenso, pelo menos com uma maioria, para adotar regras mais claras em relação ao uso da IA. Você lembrou, Nadédia, que já houve uma resolução, mas mesmo com essa resolução editada, ninguém sabe ao certo se houve ou não infração eleitoral
no uso daquele Bolsonaro em avatar digital, Bolsonaro de IA. Então, a tendência é que o tribunal busque uma regra mais clara, né, diga muito claramente para os candidatos o que pode e o que não pode, porque o ouvinte que entra na rede social, que usa as redes, o Instagram, o TikTok, já deve ter se deparado com de tudo um pouco nesses primeiros dias de campanha. E é justamente para prevenir usos indevidos, novos abusos, que o TSE precisa se antecipar nesse momento. Você tem razão nesse ponto aí, e vários outros, mas esse que já tem candidato usando a inteligência artificial, né? Já tem campanha, já tem, enfim, candidato já mostrando nas redes programas ou declarações feitas com inteligência artificial, né? Pois é, Sadenberg, não dá para brigar com a máquina, né? O avanço tecnológico, ele é um dado da realidade, assim como não existe mais campanha sem internet, não vai mais existir campanha sem inteligência artificial. O problema é como é que ela é usada, né? Não há nenhum problema um candidato usar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer peças de propaganda, de design, né? A gente até tem a queixa de que as propagandas estão todas muito parecidas, muito iguais, né? Uma parece com a outra, fica tudo com cara de enlatado. Mas, enfim, é do jogo. O problema é quando os candidatos estão enganando o eleitor conscientemente, enfim, botando gente que não existe para falar em defesa de um candidato, botando um político para dizer coisas que ele não disse. Enfim, é um novo capítulo das fake news que agora precisa ser naturalmente combatido pelo Ministério Público Eleitoral e também pela Justiça Eleitoral. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado. Até quinta. Até quinta. Um abraço para vocês. Boa tarde para os ouvintes.